O que acontece quando o mundo cuidadosamente construído por um narcisista desmorona? Hoje, vamos revelar o momento em que eles realmente perdem tudo. Junte-se a nós enquanto exploramos a profunda e muitas vezes invisível devastação interna que um narcisista experimenta quando o empata, sua própria fonte de vida, faz sua partida definitiva. Você nunca mais verá a força deles da mesma maneira. Muitos de vocês passaram anos acreditando que eram o elo fraco da corrente, que sem aquela presença dominadora você estaria perdido na escuridão. Mas a verdade, guardada às 7 chaves pela psicologia das profundezas de Carl Jung, é o oposto. O narcisista não é uma fortaleza. Ele é um castelo de areia que depende do seu olhar para permanecer de pé. Quando você retira a sua energia, o solo sob os pés dele desaparece. Se você já sentiu que sua alma estava sendo sugada, como se houvesse um fio invisível drenando sua alegria para sustentar o ego de outra pessoa, você não está sozinho. Este vídeo é um convite para você entender a magnitude do seu poder. Vamos desvendar por que a sua ausência é o único abismo que eles não conseguem saltar. Para entender a ruína do narcisista, precisamos primeiro entender o banquete que você servia sem saber. Na visão de Jung, todos temos uma sombra, aquela parte de nós que escondemos, o porão da nossa psique. O narcisista, porém, não tem apenas uma sombra. Ele é uma construção puramente externa. Ele vive no que Jung chamava de persona, uma máscara social tão rígida que sufocou qualquer centelha de um eu verdadeiro. Mas uma máscara não tem vida própria. Ela precisa de oxigênio. E esse oxigênio é o que chamamos de suprimento narcisista. O narcisista é como um buraco negro emocional. Ele tem uma imensa gravidade, mas não emite luz. Para sentir que existe, ele precisa de alguém que transborde vitalidade. E é aqui que você entra. O empata não é escolhido por ser fraco, mas por ser incandescente. Você possui uma capacidade de conexão emocional, uma pureza de intenção e uma resiliência que o narcisista cobiça e, ao mesmo tempo, despreza. Você era a linha de suprimento invisível. Cada vez que você validava as mentiras dele, cada vez que você o perdoava após uma explosão, cada vez que você sacrificava suas necessidades para curar as feridas de infância que ele usava como desculpa, você estava injetando vida em um sistema que já estava morto por dentro. Para você, curar é um instinto. Você vê a dor onde os outros veem maldade. O narcisista sabe disso e usa sua empatia como uma algema. Ele o aprisiona no ciclo de tentar compreender. Enquanto você gasta sua energia tentando decifrar o enigma da alma dele, ele se alimenta da sua atenção. Para o narcisista, o seu ódio é alimento, a sua tristeza é alimento, o seu esforço é alimento. O único veneno para ele é a sua indiferença. Chega um dia, muitas vezes depois de uma noite em claro ou de uma discussão que drenou suas últimas forças, em que algo dentro de você faz um estalo. É um som silencioso, mas ensurdecedor. É a primeira rachadura na ilusão. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. E para você, o despertar começa quando você para de olhar para o potencial do outro e começa a olhar para a realidade dos fatos. Você passou meses, talvez anos, sendo o advogado de defesa de quem te feria. Quando ele mentia, você dizia a si mesma: ele teve uma infância difícil. Quando ela te humilhava, você pensava: é só uma fase, ela está estressada. Mas as promessas quebradas começam a se acumular como lixo em uma sala fechada. O cheiro da negligência fica insuportável. O despertar dói, porque ele exige que você admita uma verdade brutal. A pessoa que você ama não existe.
Aquele ser encantador do início era apenas uma armadilha, uma projeção do que você queria encontrar. O abuso, que antes era sutil, um comentário sarcástico aqui, um gelo emocional ali. Agora é uma maré alta que ameaça te afogar. Decidir sair não é um estalo de dedos, é uma guerra interna. De um lado está a sua compaixão, que quer dar a milésima chance. Do outro está o seu instinto de sobrevivência, sussurrando que se você ficar, você vai morrer por dentro. Muitos chamam isso de confronto com a própria sombra. Você descobre que sua maior virtude, a empatia, se tornou sua maior fraqueza nas mãos de quem não tem escrúpulos. É preciso uma força de fênix para olhar para as cinzas da sua autoestima e acreditar que ainda existe vida ali embaixo. Você começa a perceber que salvar o outro é o jeito mais rápido de se perder. Você consegue se lembrar do exato momento em que sentiu a primeira rachadura? Aquele instante em que uma mentira foi tão óbvia que seu coração não conseguiu mais ignorar? Escreva aqui nos comentários: eu vi a verdade. Compartilhar sua experiência é o primeiro passo para quebrar o isolamento que o narcisista tanto quer que você sinta. Quando você finalmente fecha a porta e decide que não haverá uma próxima vez, algo estranho acontece. Para você, é o início de um luto doloroso, mas para o narcisista, é como se as leis da física tivessem sido revogadas. Eles vivem em uma realidade onde você é um objeto, uma extensão da vontade deles. Por isso, o primeiro impacto da sua partida não é a tristeza, é o choque. O narcisista olha para o lugar vazio que você deixou e sua mente entra em negação. Eles pensam: ela vai voltar, ela sempre volta. Ele não aguenta 3 dias sem me procurar. Eles estão tão acostumados a ter você como um porto seguro, um receptáculo para todas as frustrações e um espelho para todas as suas glórias, que a ideia de que a fonte secou parece impossível. Mas quando as horas viram dias e o seu silêncio permanece inabalável, a negação se transforma em pânico. É aqui que começam as táticas que muitos de vocês conhecem bem. Na psicologia, chamamos isso de hoovering, o movimento de tentar te aspirar de volta para dentro da relação. Eles vão usar todas as armas do arsenal. Primeiro, a doçura extrema. Eu mudei, agora eu entendi tudo, por favor, me dê só mais uma chance. Se isso não funcionar, eles mudam para a vitimização. Eu estou doente, eu não estou comendo, minha vida acabou sem você. E se você ainda assim não ceder, eles partem para o ataque final, o gaslighting e a difamação. Eles vão tentar convencer você e todos ao redor de que você é a pessoa instável, a pessoa louca que abandonou alguém que fez tudo por você. Sabe por que eles fazem isso? Porque sem você, o narcisista fica preso em uma câmara de eco. Jung explicava que o ego precisa de validação externa para se sentir real. Sem o seu olhar de admiração ou até mesmo o seu olhar de dor, o narcisista começa a ouvir os próprios pensamentos vazios ecoando nas paredes da alma. E esse barulho é insuportável para eles. Nesse estágio, o narcisista entra em um estado de caça. Eles precisam de uma nova fonte de suprimento com urgência. Eles recorrem a soluções temporárias, ex-parceiros, amigos superficiais ou até desconhecidos na internet. Mas aqui está o segredo que eles nunca vão te contar. Nada se compara ao que você oferecia. Você era uma fonte de alta qualidade. Você oferecia profundidade, paciência, intelecto e uma capacidade de entrega que pessoas comuns não têm. As novas fontes são como comida rápida para quem estava acostumado a um banquete. Eles podem até postar fotos sorridentes nas redes sociais no dia seguinte à sua partida, mas é tudo uma encenação.
Eles estão tentando convencer a si mesmos de que não perderam nada, enquanto por dentro o castelo de cartas começa a tremer. Eles não sentem falta de você como pessoa, eles sentem falta da função que você exercia. Você era o sol que iluminava a sombra deles. Agora eles estão no escuro, e o escuro é o lugar onde os monstros deles moram. Se você já passou por essa fase de ser perseguido com falsas promessas após decidir ir embora, saiba que isso não é amor, é necessidade de controle. Se você sente que finalmente está cortando esses fios invisíveis e se este despertar está fazendo sentido para você, inscreva-se aqui no canal. Nossa comunidade é formada por pessoas que, como você, escolheram não ser mais o suprimento de ninguém. Existe uma imagem muito poderosa na obra de Carl Jung, a do castelo vazio. Por fora, o narcisista se esforça para manter uma fachada imponente, com torres altas e muros de pedra que parecem inexpugnáveis. Mas, quando você vai embora e leva consigo a sua energia, as portas desse castelo se escancaram e revelam a verdade mais assustadora. Não há ninguém morando lá dentro. O colapso que o narcisista experimenta com a sua partida não é um colapso de tristeza como o que você sente. É um colapso de identidade. Sem o seu reflexo, ele deixa de existir para si mesmo. Imagine passar a vida inteira dependendo de um espelho para saber se você tem um rosto. É exatamente assim que o narcisista opera. Como ele nunca desenvolveu um self, um eu verdadeiro, sólido e independente, ele depende inteiramente da projeção que os outros fazem dele. Quando você, o empata, estava presente, você não apenas dava carinho, você emprestava a sua alma para que ele se sentisse vivo. Você olhava para ele com amor e ele se sentia amável. Você olhava para ele com respeito e ele se sentia respeitável. Agora que você partiu, o espelho foi quebrado. O que sobra para ele é o encontro direto com o vazio interior. Esse vazio é um abismo que ele passou a vida inteira tentando evitar através de conquistas, manipulações e controle. Sem você para culpar pelos fracassos dele, sem você para absorver a negatividade dele, o narcisista é obrigado a encarar a própria insignificância. E para uma personalidade construída sobre a grandiosidade, não há destino pior do que ser comum, ou pior, ser ninguém. Neste estágio, a máscara, ou a persona, como diria Jung, começa a rachar de forma irreversível. O narcisista entra em um processo de desintegração. A ansiedade devastadora. Ele começa a sentir um medo primitivo de ser descoberto pelo mundo. Sem o seu apoio nos bastidores, ele se sente exposto, como se todos pudessem ver a fraude que ele é. A depressão narcisista não é o luto que nós conhecemos, mas um estado de letargia e amargura. Ele se sente injustiçado pelo universo. A raiva se transforma em um veneno que ele consome diariamente, pois ele não consegue entender como um objeto, que é como ele te via, teve a audácia de ganhar autonomia e partir. O desmoronamento da autoimagem. Tudo o que ele construiu, aquela imagem de pessoa bem-sucedida, de pai ou mãe exemplar, de parceiro perfeito, começa a parecer falso até para ele. Sem o seu sim constante, a mentira dele perde a força de sustentação. Muitos de vocês se perguntam, será que ele está sofrendo por minha causa? A resposta é complexa. Ele sofre pela perda da utilidade que você tinha. Ele sofre porque a vida dele ficou mais difícil, mais silenciosa e muito mais assustadora. Pela primeira vez, ele é obrigado a ouvir o barulho do próprio vazio. E esse silêncio, para o narcisista, é o começo da loucura. Talvez você ainda sinta pena. Talvez ainda se preocupe com o que aconteceu com ele depois que você saiu. Mas entenda, esse colapso é necessário.
É a única chance que a vida dá a ele de, quem sabe, um dia buscar ajuda real. Mas essa não é mais a sua missão. A sua missão agora é reconstruir o que foi drenado. Se você concorda que cada um deve carregar o peso da sua própria sombra, escreva aqui: eu entrego o que não é meu. Agora, eu quero que você pare por um segundo. Feche os olhos, se puder, e sinta o peso que saiu dos seus ombros. Esse alívio, esse silêncio que no início parece estranho, é o som da sua alma voltando para casa. O triunfo do empata não é uma vitória barulhenta, é uma conquista silenciosa, profunda e definitiva. É o que Carl Jung chamava de individuação. O momento sagrado em que você deixa de ser o que os outros fizeram de você e começa a ser quem você realmente nasceu para ser. Durante anos, você foi o satélite de um sol negro. Toda a sua luz, sua criatividade, sua capacidade de ouvir e de cuidar foi sugada para manter viva a ilusão de outra pessoa. Você foi como um rio que desviou seu curso natural para irrigar um deserto que nunca daria frutos. Mas ao partir, você retomou o controle das suas águas. O triunfo é este: o rio voltou ao seu leito original. O narcisista nunca superará a sua partida, porque ele sabe, no fundo da sua consciência fragmentada, que ele perdeu a posse de um tesouro que ele não sabe produzir. Ele era o mineiro, você era a mina de ouro. Ele levava o brilho e deixava para você apenas os escombros e o cansaço. Agora, o ouro está de volta às suas mãos. Sua sensibilidade, que ele tentou rotular como loucura ou fraqueza, é, na verdade, a sua maior força espiritual. É essa sensibilidade que permite que você se emocione com o pôr do sol, que sinta a conexão pura com os animais e com a natureza. Algo que o narcisista jamais experimentará, pois ele está condenado a viver na superfície gelada das aparências. Enquanto ele busca freneticamente por novos rostos e novos elogios para preencher um vazio que não tem fim, você está aprendendo a desfrutar da sua própria companhia. E não há nada que amedronte mais um narcisista do que alguém que não precisa mais dele para se sentir completo. Não importa a sua idade. Se você está recomeçando agora, entenda que você não está velho ou atrasado. Na psicologia profunda, a segunda metade da vida é o momento do verdadeiro florescimento espiritual. Você agora possui o que nenhum jovem tem: a sabedoria de quem atravessou o inferno e não se queimou por inteiro. Você é uma fênix que não apenas renasce das cinzas, mas que usa essas mesmas cinzas como adubo para um jardim muito mais resistente e perfumado. A sua resiliência é um insulto à arrogância do narcisista. Ele acreditou que você não sobreviveria sem o brilho dele. Mas agora ele assiste, mesmo de longe ou em pensamento, você brilhar com uma luz própria. Uma luz que não depende de aplausos, mas de paz interior. O triunfo do empata é descobrir que o seu valor nunca esteve no olhar do outro, mas na centelha divina que sempre habitou o seu peito, esperando pacientemente pelo momento em que você finalmente diria: basta, eu sou meu próprio lar. Chegamos ao final desta jornada, mas este é apenas o primeiro dia do resto da sua vida. A sua partida definitiva não foi um ato de abandono, foi um rito de passagem. Você não deixou apenas uma pessoa, você deixou para trás um padrão de dor que talvez tenha perseguido a sua linhagem familiar por gerações. Você foi o escolhido para quebrar essa corrente. O narcisista continuará sua busca incessante, como um fantasma faminto que nunca se sacia. A perda dele é eterna, porque ele perdeu a única pessoa que o viu com os olhos da alma e ainda assim tentou amá-lo. Ele perdeu a oportunidade da graça, mas você ganhou o universo de volta. Sinta a força que emana dessa decisão.
A justiça do universo não vem através de vinganças mundanas, mas através da justiça vibracional. Enquanto o narcisista se afoga no próprio veneno e na repetição compulsiva de seus erros, você está ascendendo para uma nova frequência. A paz que você sente hoje é o sinal de que a sua alma foi perdoada por você mesmo. Olhe para o horizonte. O que você vê agora não é o fim, mas a vastidão. O universo está conspirando para devolver cada gota de energia que lhe foi roubada. Isso voltará em forma de saúde recuperada, de um sono tranquilo que você não tinha há anos e de conexões com pessoas que, como você, valorizam a verdade e a profundidade. Você não é mais uma vítima da história. Você é o autor, o diretor e o protagonista. Ao fechar este vídeo, faça um pacto com o seu coração. Prometa que nunca mais permitirá que ninguém apague a sua luz para se sentir iluminado. A sua bondade é um solo sagrado e agora você aprendeu a colocar cercas de sabedoria ao redor dele. O deserto acabou. A chuva da renovação está caindo agora sobre você. Lembre-se sempre, a maior vingança, se é que podemos usar essa palavra, é o seu bem-estar. É o seu sorriso sincero que nasce de dentro. É a sua capacidade de olhar para o passado e não sentir mais o aperto no peito, mas apenas uma gratidão serena por ter tido a coragem de se salvar. O narcisista perdeu o espelho onde se via rei. Você recuperou a vida onde você é, finalmente um ser humano pleno, livre e divinamente protegido. Vá em paz. Caminhe com a dignidade de quem sabe que o pior já passou. O sol está nascendo e desta vez ele brilha para você. A sua partida foi o último prego no caixão da ilusão dele e o primeiro tijolo na construção do seu templo sagrado. Não olhe para trás. Não há nada nas cinzas que mereça o seu fogo atual.